Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão. Eu quero responder aqui a um irmãozinho que me mandou uma indagação e eu vou tentar respondê-la da melhor maneira possível. Então ele botou assim: de onde é que você tirou que a esquerda que aboliu a escravidão? Os cristãos Gabriel Moreno e a princesa Isabel por acaso eram de esquerda? Não, não eram. Mas você está resumindo demais a escravidão, né? Ou não sei se você já leu sobre a escravidão no Brasil, eu vou esclarecer nesse vídeo. E, né, desculpa, eu não sei qual é o seu nível de leitura sobre o assunto que depois você veio tocar. Eu não sei de onde é que você tirou as informações que você botou que grandes nomes da esquerda como José Fouché, Giuseppe Garibaldi, Karl Marx defendiam a escravidão. Meu irmão, de onde é que você tirou isso? Sinceramente, né? Então, olha só, eu vou começar pelo Gabriel Garcia Moreno, tá? Que era um conservador católico do Equador. Ele não fez a abolição da escravatura no Equador, porque presta atenção, a abolição da escravatura do Equador foi em 1851. Ele foi presidente em 1859. Entendeu? Ele não podia dar abolição à escravatura lá. Se você tiver alguma literatura que ele deu a abolição à escravatura, me mostre. A única coisa que ele fez foi tirar uma taxa que era cobrada aos índios. Tá bom? Quando ele foi senador lá da província, né, de Pichincha, eu acho que era esse o nome da província. Tá? Quando ele foi senador, ele tirou tributos que eram cobrados dos índios. Agora, a abolição da escravatura ele não pode ter feito. Você pode conferir isso na internet. Veja o tempo que ele foi, né, presidente do Equador e veja quando é que foi proclamada a abolição. Quanto ao José Fouché, eu quero dizer que o José Fouché ele é um cara que ele muda de opinião, né, muito rapidamente. Ele traiu Napoleão, traiu Robespierre, ele traiu todo mundo. Há um documento dele falando da escravidão. Mas se você fosse procurar, né, os escritos dele, os atos dele, né, você vai ver que. Deixa eu só botar aqui o texto dentro do contexto, tá? A escravidão na França foi abolida em 1794. E ela volta com Napoleão em 1802. Tá? E só em 1848 é que volta a abolição dos escravos. Tá? E apesar da censura que tinha, né, contra aqueles que eram contra a escravidão, havia o abade Giorgieri, que ele escreveu vários textos contra a escravidão, e o Fouché, né, que era ministro da polícia de Napoleão, deixou isso passar, ele fez vista grossa. Porque o Fouché, cara, ele ia de acordo com o que a banda tocava. Ele dizia uma coisa, né, um dia e na outra ele desdizia. Ele dizia que não era, ele ia acabar com o Centrão, depois ele dizia que era do Centrão, tá ok? Apesar de fazer essa comparação muito rasa, porque o Fouché, pelo menos, ele era mais inteligente, né? Sobre o Garibaldi, eu recomendo que você leia, tá? Só para você ter uma ideia. Bote aí na internet Garibaldi e Lincoln. O Abraham Lincoln pediu para que o Garibaldi ajudasse ele na Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. E o Garibaldi só não foi porque o Lincoln não declarou abertamente que o motivo da guerra era a abolição da escravatura. O Garibaldi era completamente contra a escravidão. Eu não sei de onde é que você tirou que o Garibaldi era a favor da escravidão. Karl Marx, cara. Eu acho assim interessante que o pessoal pega um texto do Karl Marx, tira do contexto para arrumar pretexto. Eles pegam esse seguinte texto do Karl Marx, não sei se é o seu caso, mas já vieram para mim com essa papo furado que o Karl Marx era a favor da escravidão.
Então, qual é o texto que tem? A escravidão direta é o eixo da indústria burguesa, né? E aí ele vai falando, e no final ele fala assim: assim a escravidão é uma categoria econômica da mais alta importância. Porque eles tiram esse texto do contexto. Se você for ler o texto inteiro, o Karl Marx está falando contra a escravidão e como é que ela é fruto do capitalismo. Tanto é que o próprio Karl Marx, ele apoia o Lincoln nas ideias abolicionistas dele. É só ler. Procura aí também Karl Marx e Lincoln. Procura esse texto inteiro do Karl Marx. Entendeu? Então, o cara botou, a princesa Isabel era de esquerda, o outro era de esquerda, direita, né? Porque aqui no Brasil as pessoas dizem que esquerda é comunista, né? Apesar da esquerda ter sido direita, esse conceito inventado muito antes do comunismo, né? Mas os caras, eles partem para essa mentalidade rasa e tacanha. Desculpa, mas o que geralmente eu escuto o pessoal falar de esquerda e direita. Nem todo o esquerdista é comunista. Todo comunista é esquerdista. Mas nem todo cara que tem pensamentos da esquerda, ele é comunista. Por exemplo, as pessoas que querem um Estado laico, é o meu caso. Eu não sou comunista. Eu sei que o senhor falou lá contra o Estado laico, eu li o próximo. Eu falei, olha, o que o senhor quer? O senhor quer um Estado cristão de que jeito? É um Estado cristão aos moldes dos protestantes que defendem o aborto? Ou você quer um Estado, como acontece aqui onde eu moro, que as pessoas que são de religiões afro, né, os umbandistas, são expulsos do seu terreiro e espancados e ameaçados de morte em nome de Jesus? Eu acho que as pessoas têm o direito de não quererem serem católicas. Se o senhor acha que é obrigatório ser católico, beleza, é um problema seu. Eu acho que não. A única coisa que eu quero é que deixem que eu seja católico em paz. E que as pessoas vivam a religião que elas quiserem. Por isso existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Se o senhor não acredita, vire calvinista, né, e acha que está tudo pré-determinado. Então o que acontece? Tá? Esse conceito de esquerda e direita vem com a Revolução Francesa. Quando eles fizeram a Assembleia, tá? O que acontece? Aqueles que eram progressistas ficaram à esquerda e aqueles que eram conservadores à direita. É daí que vem o conceito de esquerda e direita. Não tem nada a ver com comunismo. Entendeu? Mas frisando, caso o senhor tenha dificuldade de entender, todo comunista é de esquerda. Mas nem todo cara de esquerda é comunista. Tá? Aliás, é aquela coisa. O pessoal bate no peito para falar do império e tal. Se não fosse a esquerda no Brasil, não teria o golpe da maioridade, que antecipou, né, o reinado de Dom Pedro II. Eu espero que o senhor conheça essa história, pelo menos. Então o que acontece? No Brasil, tanto a esquerda quanto a direita no tempo do império, eles tinham divergências muito leves, porque eles eram da mesma classe. Eles vinham da mesma... como é que eu vou dizer? No mesmo nicho, tá? Eles eram da mesma classe social. E o que acontece? Os conservadores, eles tinham aliança com a grande exportação, a lavoura. E os liberais aqui no Brasil, eles eram profissionais urbanos, eles estavam ali unidos aos aqueles profissionais urbanos e a agricultura de mercado interno. Essa era a diferença básica da esquerda e direita aqui no Brasil, né? E a esquerda, ela sempre pautou pelo fim da escravidão, tá bom? Mas, caso o senhor, né, pense, mas carambola, como assim? Eu quero lembrar para o senhor de novo, né, que apenas os membros da elite tinham oportunidade de ingressar na carreira política. Por isso que havia essa pouca diferença, tá bom? Entre o pessoal da direita, que era a favor da escravidão, você pode procurar o Paulino Soares de Souza, que tentava emperrar a abolição da escravatura. O José de Alencar, que era deputado conservador, ele
era completamente contra também a abolição da escravatura. Tem gente hoje em dia que quer cancelar os livros do José de Alencar. Eu acho isso burrice. Porque muitas vezes o autor não tem nada a ver com a obra. Tem que saber, no Brasil tem que saber se separar autor e obra. Né? Então por quê? Porque a emancipação dos escravos era uma ideia pavorosa. Tá? O império foi fundado na escravidão, não só na economia. Havia uma hierarquia social em cima disso. Só o que acontece? A população, né, começou a ser chamada pelos abolicionistas. Os abolicionistas começaram a fazer movimentos populares. E o pessoal de direita, que não é besta, os conservadores, começaram a aderir ao movimento abolicionista. Tanto é que a lei do ventre livre veio do movimento conservador, assim como a própria abolição. O cara que entregou o documento da abolição, ele era conservador, que era o João Alfredo. Entendeu? Só a lei dos sexagenários foi entregue pelo Partido Liberal. Não foi por beneplácito da princesa Isabel, a princesa Isabel era bondosa. Não, 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 não. Foi um movimento que foi acontecendo aos poucos. Porque, num determinado momento, a escravidão começou a ser desinteressante para os conservadores. Né, o que acontece? Quando a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, esses escravos começaram a ser muito caros para trazer para o Brasil. Entendeu? A mão de obra assalariada dos europeus passou a ser interessante para o Brasil. Foi isso que aconteceu. Eles jogaram os negros na rua e pegaram os estrangeiros assalariados, que eram uma mão de obra especializada, e colocaram no lugar deles. Por que nunca... Ninguém se faz essa pergunta. Já tinha os negros aqui que trabalhavam na lavoura. Por que não se contratou esses negros? Por que foi se contratar estrangeiros? Porque era uma mão de obra especializada. Até para servir na lavoura, você tem que ter uma mão de obra especializada. Entendeu, meu irmão? Então, eu não entendi o que o senhor quis falar. O presidente do Equador, a abolição, ele não teve nada a ver com aquilo. A princesa Isabel, os motivos dela não foram tão laureados e maravilhosos. Não, foi um movimento social que aconteceu, que estava acontecendo no mundo. O Brasil foi o último país, pelo que me consta, a ter a abolição dos escravos, contrariando documentos papais que condenavam a escravidão. Aquele que fizesse maus tratos com o seu escravo estava excomungado. Então, o que eu falo? O Brasil, meu amigo, ele só foi ser católico, passou a começar a se tornar católico a partir da estada de João Paulo II no Brasil. Porque até então, o que tinha é um bando de gente histérica, tá? Que bota ídolos lá para resolver os problemas. Paz do povo. Eles fazem que nem Atos 12, 21, 22. Ao qual, quando vem Herodes, dizem que não é a voz de um homem, mas sim a voz de Deus que está lá através de Herodes. Né? Eles só focam em Barrabás. Dizem, brasileiro vota em Barrabás. Mais do que isso, o brasileiro louva Herodes como se fosse a voz de Deus. É o mito. É o pai dos pobres. E se esquece da doutrina social da igreja. Isso é que é importante. O resto é firula. Então, meu irmão, é o que eu falo aqui e vou continuar falando sempre. Mas quando você pega aquela frase, conhecereis a verdade, aquele conhecereis é checar a verdade, checar os fatos. Esses fatos todos você pode checar por aqui. Eu vou deixar as fontes históricas aqui. Né? Porque já estão criando um falso catolicismo no Brasil, ao qual Alibaba, ou Aladim, veio aqui de tapete voador ensinar os índios
ensinar os índios a religião cristã. Eu vi outro dia o cara falando isso, que vê um santo aqui, né, no tapete voador. Gente do céu, que São Tomé veio ensinar aos índios. Eu falei que legal que São Tomé veio ensinar aos índios. Ele ensinou agricultura, como fazer fogo, mas em um momento ele menciona Jesus Cristo, Nossa Senhora e o sacrifício de Cristo, que os índios desconheciam. Então, meu irmão, vamos sair desse país, né, desse país paralelo, desse Brasil paralelo, e vamos entrar na realidade, que ela dói, mas faz bem. Eu espero ter esclarecido o ponto. Paz e bem para todo mundo, e até a próxima. Amém.